Eu quero agradecer, boa noite a todos os colegas, eu quero agradecer o convite que me foi realizado em meu nome e em nome da Associação dos Médicos Legistas do Paraná. Quero agradecer ao Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica do Paraná e a Sociedade Paranense de Perícias Médicas. Nós, colegas, vamos debater um assunto hoje que não é de interesse só da comunidade médica, não. É de interesse de todos os cidadãos. E eu me sinto muito honrada como médica e como cidadã de vir aqui conversar com vocês sobre um assunto que diz muito de perto a minha carreira. Então, eu estou um pouco habituada com esse computador, mas eu começo assim a minha apresentação. Porque a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa. E a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Essa é uma campanha da Secretaria de Política para Mulheres. Eu não consigo deixar de falar nesse assunto porque tem tudo a ver com perícia médico-legal, porque eu combato a violência contra a mulher. Mas vamos começar agora, efetivamente, a tratar do assunto que me trouxe aqui, que é a perícia médico-legal em um caso de polícia. Isso, quando me fizeram o convite, e eu comecei a refletir sobre como é que eu conduziria, na verdade, essa discussão. E a gente começa falando assim, exatamente da nossa associação. Nossa associação foi fundada em 29 de junho de 1984. Por alguma razão, a nossa associação ficou calada e silenciada durante muitos anos. Desde 2002, nós não tínhamos eleições. Então, a gente começou a refletir, a partir desse momento que nós começamos a construir e reestruturar a nossa Associação dos Médicos Legistas do Paraná. Eu sou médica legista há 17 anos. Então, a gente tem uma extensa experiência nessa área. Eu não sei como é que está aparecendo aqui. Está pequenininho. Como é que a gente faz aqui para aparecer grande? Vamos descobrir aqui. Deve haver um full screen. Aí está. Bom, vamos nos lembrar então rapidamente de algumas questões que me passaram pela cabeça antes de eu discutir o assunto se é caso de polícia ou não a medicina legal. Coisa de 1 ano e meio atrás, os senhores devem estar lembrados que lá no Instituto Médico Legal nós vivíamos uma situação bastante delicada. Mais de 150 corpos estavam acumulados e precisavam ser inumados em urgência. Vivíamos uma situação na época de intervenção militar no Instituto Médico Legal. Um militar sentava-se na cadeira de um médico. Isso, durante um período muito grande, nós caminhávamos dentro do Instituto Legal com uma certa dificuldade, porque a aceitação disso foi muito difícil para todos nós lá, médicos, com um representante que não era médico legista sentando na cadeira que para nós tem tanta importância como o Instituto Médico Legal. Gente, nenhuma cidade merece ser chamada de civilizada se não honrar e respeitar os seus mortos. Esse foi o nosso pensamento na época. E começamos a refletir e nos mobilizamos e precisávamos nos mobilizar. Daí eu tenho que concordar com o professor Belmiro Valverde quando ele disse: há algo no ar que demonstra que essa paciência coletiva, essa resignação bovina, como diria Nelson Rodrigues, começa a ceder espaço a uma cidadania atuante aqui em Curitiba. E foi o que fizemos. Começamos uma grande mudança. Porque, efetivamente, se nós não cuidarmos da medicina legal, nós vamos perdê-la. E a perícia criminal é uma necessidade do Estado, para que ele mesmo possa tocar os seus casos, enfim. Nós somos médicos legistas, concursados, somos, portanto, funcionários públicos. E conduzimos a nossa carreira lá, seguindo o regimento interno da casa, ou seja, do Instituto Médico Legal, e respeitando a Constituição e o Código de Processo Penal. É assim que nós atuamos. E por conta disso, de produzirmos provas, somos reconhecidos como
peritos do judiciário. Essa é a nossa profissão. Eu vou tirar o volume enquanto as imagens passam, porque na verdade, esse filme está publicado na internet, isso não é nada sigiloso, já foi publicado alguns meses atrás, mas nós temos que partir do seguinte princípio, que é a obrigação do Estado atender adequadamente o interesse público. Isso, em se tratando de perícias médicas, isso se faz através do Instituto Médico Legal. Lá, como vocês vão poder observar nessas imagens, nós temos uma situação bastante deficitária, porque o que acontece? Para a gente atender adequadamente a comunidade, esse recurso tem que vir do Estado, e nós não os temos. Ou seja, há uma insuficiência de orçamento para oferecermos atendimento à comunidade. Cabe ao Estado atender. Nós trabalhamos dentro desta condição e isto representa uma crise permanente no Instituto há muitos anos. Vocês vão compreender logo adiante por que a gente está tratando deste assunto até chegar nessa questão de ser o caso ou não de polícia. Porque, acreditem, nós temos que refletir em vários aspectos. É um caso de polícia quando nós devemos ou não estar vinculados a um instituto de polícia, ou é um caso de polícia quando a gente vê imagens assim. Tecnicamente, nós não fazemos perícias sem recursos, mas se vocês observarem essas imagens, nós temos durante muitos anos sofrido de déficit de material e de equipamento, e mesmo assim nós atendemos a população. Há claramente uma desproporção gravíssima entre os investimentos e a necessidade que a sociedade tem em relação ao seu atendimento. Ou seja, o Instituto Médico Legal acaba atendendo a comunidade, mas desta forma, num estado de inanição. Mas a carência não é só disso, nós temos carência também de servidores, porque enfrentamos uma situação lá para migrar dentro da nossa carreira como médicos. Estamos estagnados, levamos hoje 60 anos para chegar à primeira classe. É uma carência também de capacitação e não somente de pessoas, quer dizer, nós temos pessoas, mas precisamos também capacitá-las lá. Passando então pela falta de capacitação e de pessoas, é evidente que isso compromete o atendimento ao cidadão curitibano, ao cidadão paranaense. Então, o que a gente procura? A gente procura o IML em situação exatamente quando a gente está mais frágil, não é verdade? E eu costumo dizer que todos iremos, de alguma forma, direto ou indiretamente, vamos precisar do IML, independente da nossa condição socioeconômica cultural. Então, o que a gente precisa é de um IML mais humanizado. Que essa é uma das lutas que nós hoje travamos dentro da Associação dos Médicos Legistas do Paraná. Mas, fora essas imagens, vamos chegar ao tema. A perícia médico-legal é um caso de polícia? Há 17 anos atrás, quando eu fiz o meu concurso público, o Instituto Médico Legal ainda era vinculado à Polícia Civil. Então, a gente era aprovado no concurso, imediatamente éramos designados à escola de polícia e fazíamos um treinamento. Antes de eu ser médica legista, eu fui policial. Eu tomei aulas na escola de polícia, aprendi a atirar, tive autorização para porte de arma, enfim, a prioridade, quando estávamos vinculados à Polícia Civil, era formar o policial. Depois, era formar o médico legista. Essa é a minha experiência que trago comigo há muitos anos para me fazer refletir sobre essa questão de onde deveríamos ficar. Independentes, vinculados a qual secretaria, voltaríamos para a Polícia Civil. E daí, a pergunta, é um caso de polícia? Eu lembro, senhores, que a função do médico legista é aplicar conceitos técnicos, científicos da medicina a causas legais. Temos uma relação aprofundada com o direito, em vários aspectos. Nós fazemos perícia em vivos e mortos, estudamos as provas, mas temos que ser objetivos. Não há nada de subjetivo na nossa perícia.
O laudo médico legista auxilia na investigação dos casos. E logo, eu tenho que tirar minhas conclusões de maneira objetiva. Vamos ver então o que pensa o nosso mestre Genival Veloso de França. Vamos lá. Vamos ouvi-lo. Tratando-se exatamente dessa situação. Nós temos... Opa! Precisa rodar aqui. O quanto muitas vezes tem sido mal essa vinculação, como tem sido pernicioso esse ajuntamento da prática pericial com a polícia, não apenas a preventiva, mas a polícia repressiva. O próprio delegado que espanca, que bate nas pessoas, é o que faz o inquérito policial e vai apurar. E eu sempre me revoltei contra isso, para desvincular de forma imediata os institutos de prova, os institutos de perícia do Brasil, criar uma coordenação de perícia ligada diretamente ao governador do Estado, com independência, todas as formas de independência, econômica, financeira, administrativa, e não a vinculação com o órgão de repressão, que nada tem de ciência. O nosso órgão para o qual nós trabalhamos é a justiça. A Mestre Legal tem um compromisso inarredável com a justiça, com o direito. Ela nasceu para isso. Bem, essa é a opinião do professor Genival. A nossa é a autonomia. Precisamos ter autonomia na perícia criminal. Precisamos de autonomia para peritos legistas e peritos criminais. Autonomia é o mínimo que nós precisamos ter para sermos isentos, para sermos comprometidos e plenos nos nossos alvos. A subordinação, dentro da nossa experiência, favorece a ingerência. E, tecnicamente, quando estamos vinculados à Polícia Civil, nada contra a Polícia Civil, são nossos companheiros, nós acabamos sofrendo uma certa ingerência sempre. Há 17 anos estávamos vinculados à Polícia Civil, o governo do Estado decidiu por bem criar a Polícia Científica, que é constituída pela IML e pela Criminalística. Sabe o que aconteceu? Nada. Estamos no limbo desde então. Somos Polícia Científica e estamos com uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, respondendo há anos. O que nos faz ficar numa situação bastante desconfortável como peritos criminais. Então, a nossa opinião, claramente, é autonomia, porque, de um modo geral, mesmo quando somos autônomos, estamos ligados a alguma secretaria. Aqui no Paraná, estamos ligados à Secretaria de Segurança. Em outros estados, a outras secretarias, mas sempre acabamos nos vinculando. Poderíamos nos ligar, por exemplo, à Secretaria de Justiça, ou sermos independentes, uma autarquia mesmo. E isso facilitaria demais a realização dos nossos relatórios e laudos. O nosso trabalho, tecnicamente, é um trabalho objetivo, ele não é nada subjetivo. Ele é técnico, ele não é policial. Apesar de sermos polícia científica, nós não fazemos repressão, nós fazemos ciência. E isso também, quer dizer, a autonomia vai sempre aumentar a credibilidade da perícia, não é verdade? Porque com autonomia o perito não pode dizer que ele foi pressionado a tomar alguma decisão. Eu espero ter sido clara. Eu encerro aqui a minha apresentação no que se trata ao assunto de perícia médico-legal e caso de polícia. E fico aberta a perguntas.